Então, percebam aqui que nós temos um esquema mostrando uma viga com dois apoios. Um apoio aqui do segundo gênero, ou seja, teremos uma reação em Y e uma reação em X. E um apoio aqui do primeiro gênero, que é aquele de bolinha, né? Esse redondinho aqui é apenas mais uma simbologia que pode ser adotada. Então, nós teremos aqui uma reação em Y. Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou chamar este ponto aqui onde nós estamos aplicando a força aqui, o apoio de A, e esse nosso segundo ponto aqui de B. De forma que a gente consiga aqui chamar essas reações de reação YA, reação YB e reação em XA, para ficar mais fácil a nossa nomenclatura. Então, a gente pode adotar identificar esses pontos para facilitar o nosso entendimento na estrutura. Então, nós já temos aqui as dimensões da nossa viga. Nós temos no total 4 metros. A 1 metro aqui do apoio de segundo gênero, nós temos uma força de 400 newtons aplicada exatamente aqui em um ponto da estrutura, ou seja, temos uma carga pontual. Agora, o que nós precisamos fazer é descobrir quais são as reações nos apoios dessa viga, que poderiam ser o quê? O que poderiam ser esses apoios? Poderiam ser 2 pilares, poderiam ser outras 2 vigas, poderiam ser 2 elementos de fundação. Então, quaisquer sejam os tipos de apoio, nós podemos calcular as reações. Essas reações são bastante importantes para nós sabermos qual é a carga dessa viga que irá para cada um dos apoios. Então, percebam que a carga de 400 ela está muito próxima do apoio A e está mais longe do apoio B. Qual dos apoios vocês imaginam que receberá a maior parte dessa carga? Ou será que essa carga ela vai igual para o A e para o B? O que vocês imaginam aqui? Se nós colocássemos aqui embaixo 2 balanças, qual delas iria pesar mais? Ou será que seria igual? Bom, intuitivamente, vocês já devem ter uma resposta na cabeça de vocês. Mas vamos resolver isso através de cálculos para a gente entender como é que é feito. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o somatório de forças em X tem que ser igual a zero. Então, vamos analisar agora quais são todas as forças em X, ou seja, horizontais, que nós temos na nossa estrutura. Nesse caso, nós não temos nenhuma força em X agindo nessa estrutura. Nós temos apenas a reação de apoio em A. Dessa forma, nós vamos somar todas as forças em X, o RAX, mais zero, visto que nós não temos mais nenhuma força, será igual a zero. Então, isso quer dizer que a nossa reação de apoio em A, a nossa RAX ou RXA é igual a zero. Beleza, já descobrimos que o RAX é igual a zero. Agora, vamos somar, fazer o somatório de forças em Y tem que ser igual a zero. Então, agora nós vamos analisar todas as forças que estão agindo no eixo Y na nossa estrutura. Nós temos as reações dos apoios, então nós temos RAY mais RBY. Lembrem-se que eu estou aqui colocando o sinal como positivo, porque nós fizemos a convenção que o nosso sinal para cima seria positivo. Professor, eu poderia entender que essa reação de apoio é para baixo e colocar aqui negativo? Poderia. A gente, quando aplica os vetores de reação de apoio, nós estamos nada mais, nada menos que fazendo um chute. A gente acha que essa reação será para cima. Se no final da conta essa reação aparecer como negativa, ou seja, aparecer um sinal de negativo, quer dizer que na verdade ela era para baixo. E a gente se confundiu na hora de colocar a reação aqui para cima. Então, eu sempre aconselho a vocês que coloquem as reações de apoio sempre no sentido positivo, de forma com que, se no final da conta essa reação der negativa, vocês já sabem que o sentido daquela força é o oposto àquele que vocês chutaram no começo da questão. Pois bem, então temos RAY e RBY. Quais são as outras forças no eixo Y que nós temos aqui? Nós temos justamente a força de 400 newtons.
Então, nós vamos também somar aqui. Só que agora, como a força está para baixo, nós vamos colocar aqui negativo. Tudo isso daqui tem que ser igual a zero, né? Visto que a gente tem que ter o somatório de forças em y igual a zero. Dessa forma, nós podemos arrumar essa equação RAY mais RBY igual a 400 newtons. Bom, daqui a gente não consegue sair, visto que nós temos duas incógnitas e apenas uma equação. Então, vamos agora para o somatório de momentos igual a zero. Pessoal, para o somatório de momentos, nós podemos pegar qualquer ponto da nossa estrutura e realizar o somatório de momentos. Em qualquer ponto, o momento tem que ser igual a zero. Contudo, dependendo do ponto que nós pegarmos, nós vamos ter novamente duas incógnitas, pois a reação em Y e a reação em B e a reação em A, elas estão gerando um momento em vários pontos aqui. Então, novamente, nós teremos duas incógnitas. Para facilitar a nossa vida, nós costumamos fazer o somatório de momentos em algum ponto onde eu tenha um apoio, de forma com que eu consiga eliminar uma das minhas incógnitas, ou seja, uma das minhas reações de apoio, considerando que a distância dela até o ponto de interesse será zero. Pensem comigo, aqui no ponto a reação A em Y, ela está gerando momento? Não está, pois a distância é igual a zero. Então, o ponto A seria um ponto muito bom para nós fazermos o somatório de momentos, pois o RAY, quando nós multiplicarmos por zero, né, lembrem da fórmula lá do momento, força vezes distância, quando nós fizermos essa multiplicação, ele resultará em zero. E isso significa que nós ficaremos apenas com a incógnita do RBY. Um outro ponto interessante seria fazer no pilar aqui B, né, no nosso ponto B, pois dessa forma a gente iria eliminar o RBY, pois nesse caso a distância dele até o ponto seria zero. Então, aqui para fazer a nossa atividade, vamos considerar o ponto A. Então, vamos fazer o somatório de momentos em A igual a zero. Agora, nós temos que analisar todas as forças que estão gerando momento no ponto A, ou seja, todas as forças que fariam com que o ponto A, com que a nossa viga, né, girasse, rotacionasse em volta do ponto A. Então, é como se a gente fixasse a nossa viga aqui no ponto A e deixasse aqui a nossa viga solta. A gente aplicasse uma força aqui, ela iria rotacionar para cá, ou a gente aplicaria uma força e iria rotacionar para o outro lado. Então, a gente imagina que o nosso A seja o nosso ponto fixo. Dessa forma, vamos então analisar todas as forças que geram momento em A. Vamos começar com a força de 400 kN. Momento é força vezes distância. A força é 400 newtons e a distância dela até o ponto de interesse, que é o ponto A, é de 1 metro. Então, vem aqui 1 metro. O que nós não podemos esquecer é da gente colocar o sinal de rotação do momento. Vocês lembram que vocês fizeram isso na avaliação? Vocês, além de fazer o momento, vocês calcularam, vocês me disseram, na verdade, qual era o sinal desse momento. Visto que nós podemos ter o sentido horário, onde nós temos o momento negativo, e nós podemos ter o sentido anti-horário, que nós consideramos um momento positivo. Então, neste caso, olhem só o que a força de 400 newtons faria. Ela faria o seguinte, faria essa situação aqui no ponto A. Então, nós temos um momento negativo. Nós precisamos colocar esse sinal do momento aqui na frente. Independentemente, agora, de que o 400 newtons é uma força aqui para baixo negativa. Nós pegamos apenas o módulo da força e adicionamos aqui o sinal relativo ao momento e não à força, certo? Bom, quais são as outras forças que nós temos na nossa viga? Nós temos o RAY e o RAX. Então, vamos colocar aqui apenas para nós observarmos como isso vai anular. Então, eu vou somar aqui RAY vezes a distância. E qual é essa distância? Essa distância é zero. Então, olhem só, já iria anular aqui.
E nós temos também o RAX. E qual é a distância até o A? Novamente é zero, pois o RAX está aplicado no próprio ponto. E além disso, nós já vimos que o RAX equivale a zero. Então, aqui nós também iríamos eliminar outra incógnita. Agora, vamos observar qual é a outra força que nós temos aqui. Nós temos a força RBY. Então, RBY é a nossa força. Nós não sabemos ainda quanto que é esse número. E qual é a nossa distância? É a distância da força até o ponto de interesse, que é o A. Então, nós temos aqui 3 mais 1, no total de 4 metros. Agora, precisamos ver qual vai ser o sinal desse nosso momento. O 400 newtons, a gente teria aqui uma força no sentido horário. E o RBY? O que nós teríamos? Percebam que o RBY iria fazer assim na nossa viga, lá no nosso ponto A. Nós teríamos aqui uma força no sentido anti-horário. Então, nós teríamos um momento positivo. Então, aqui nós vamos colocar o mais. Bom, temos mais alguma força? Não temos. Se tivéssemos mais forças, teríamos que continuar aqui somando ou diminuindo, no caso aqui quando o sinal é negativo, outras forças vezes outras distâncias para totalizar o somatório de todas as forças gerando momento no ponto A. Se nós tivéssemos uma força aqui bem em cima do ponto A, novamente nós não teríamos aqui o caso de gerar um momento neste ponto, visto que a distância novamente é zero. Contudo, percebam que se nós pegássemos qualquer outro ponto da estrutura, todas essas forças aqui que nós colocamos como distância zero, elas estariam a certa distância desse ponto de nosso interesse, e dessa forma elas gerariam também momento. Neste caso, da nossa atividade que nós não temos, nós igualamos isso a zero. Agora, o que nós precisamos fazer é apenas, algebricamente, a gente organizar essa equação. Então, olhem só, aqui nós temos zero, isto vai zerar. Zero, isto vai zerar. O 400 vezes 1 vai dar menos 400. Então, vamos passar ele para o outro lado. Então, nós temos ali 4RBY. Passando para o outro lado, estava no sinal negativo, vai para positivo, 400. Dividindo o 4 que estava multiplicando passa dividindo, nós temos 100 newtons. Percebam que o sinal aqui foi positivo. Isso significa que o vetor realmente está para cima no eixo y. Temos aqui 100 newtons. Agora, para descobrir o nosso RAY, que é a terceira incógnita que está faltando, nós podemos fazer simplesmente a substituição desse valor nessa equação que nós já conhecemos. Então, olhem só o que nós vamos fazer aqui. RAY é o que eu quero fazer. RBY foi o que eu acabei de calcular, com um sinal positivo, porque a força realmente é para cima, igual a 400. Passando 100 para o outro lado, vai diminuir, RAY é igual a 300 newtons. Então, olhem só, realmente o que vocês pensaram lá no começo está correto. Aquele apoio que está mais próximo da força foi aquele que recebeu a maior força, que recebeu a maior parte da carga, recebeu 300 newtons. E aquele que está mais distante recebeu apenas 100 newtons. Dessa forma, nós finalizamos aqui a nossa atividade, Relembrando aqui que temos sempre que colocar o sinal. Então, aqui faltou até eu colocar o sinal aqui na frente de positivo. Caso a gente chegasse aqui e o sinal aqui desse negativo, isso significa que o nosso RAY, ele não estaria para cima, estaria para baixo, certo? Então, o sinal que dá aqui, a gente sempre tem que observar também.